Ei, pessoal. Boa noite. Quem tá por aí? E aí, gente? Ah, o pessoal tá chegando. Boa noite, boa noite. De onde que vocês estão falando? Me conta. Boa noite, boa noite. Tudo bem com vocês? Live especial hoje, hein, gente? Live especial hoje. Tudo bem? Tudo bem? Todo mundo gostou do jogo? Estavam assistindo o jogo? Boa noite, boa noite. Pedra Bonita, em Minas Gerais. Não conheço Pedra Bonita. Boa noite, gente. Boa noite, Keila. Boa noite, Gisele. Ah, Gisele tá por aí. Vou te chamar, Gisele, agora. Pessoal, hoje eu vou falar com vocês dicas de 2 minutos, né? 5 dicas, cada uma tem 2 minutos. E com essas dicas vocês respondem mais de 1000 questões de prova dos últimos 5 anos. Então eu preparei com muito cuidado, para durar 2 minutos, né? Eu fiz tudo isso com muito cuidado. Mas antes de começar essas dicas especiais, vai ser rapidinho, ligeiro, mas que vai servir muito para a prova de vocês. Eu quero chamar uma aluna que ela alcançou a aprovação recentemente. E ela falou que alcançou a aprovação com os materiais gratuitos que eu disponibilizei para ela. Né? Eu disponibilizo materiais gratuitos tanto na lista de transmissão quanto no site. Então eu quero chamá-la aqui. Vamos ver se vai dar certo. Vamos ver se vai dar certo, Gisele. Vê se você consegue aparecer aqui. Então eu quero fazer hoje isso. São 5 dicas. Cada dica tem 2 minutos de duração. E com essas dicas vocês respondem mais de 1000 questões de prova dos últimos anos. Tá bom? Dos últimos 5 anos. Gisele, cadê você? Você tá por aí? Tá por aí? Posso te chamar? Consigo te chamar? Não consigo te chamar para participar. Não tô conseguindo. Gisele, você consegue dar um oi aí pra mim? Consegue? Cadê você? Tô esperando o meu convite. Deixa eu ver se eu consigo te convidar. Vou convidar ela, gente. Pra essa live, nossa. Tá parecendo que não pode participar. Oh, meu Deus. Acho que eu não consigo te chamar. Você que tem que me chamar. Você consegue me chamar aí? Não consegui. Tá parecendo que não pode participar. Vamos lá, gente. Vocês querem aprender essas dicas? De 2 minutos, coloquem no relógio, no cronômetro. Quero que vocês... Vamos cronometrar. Vamos lá? Vamos cronometrar? Você vai dizer pra... Pessoal, eu fiquei muito feliz nas últimas oportunidades que eu tive de dar um aulão, tanto aqui em Minas, a prova de delegado, quanto em Roraima, que a gente fez a prova de analista do Legislativo. Todas as questões que estavam lá assinaladas pelo manual. Isso aqui que eu vou passar pra vocês e muito mais, né? Tava na prova, então a gente cantou a pedra. Na verdade, o manual cantou a pedra de tudo. Correto? 2 minutos. Tá todo mundo aí? Primeira dica. Podemos ir? Pessoal. Ok, vamos lá. Primeira dica que responde 27% das questões de licitações públicas. Existem 2 conceitos que você não pode ir para a prova sem deixar de saber. Primeiro conceito, licitação, dispensa de licitação e inexigibilidade. Dispensa de licitação e inexigibilidade são 2 situações nas quais a administração pública pode contratar diretamente. O
O que é contratar diretamente? Ela não vai fazer uma licitação prévia, ela não vai realizar um procedimento licitatório. Mas existe uma diferença clara que vocês precisam saber desses dois conceitos. Dispensa de licitação é quando a própria lei, a Lei 8666, dispensou o procedimento licitatório. Naquela situação, existe possibilidade de competição entre vários licitantes. Entretanto, a Lei 8666 dispensou o procedimento, situações de emergência, situações de guerra, situações em que não é possível, não há tempo hábil para realizar um procedimento licitatório e outras situações que estão lá na lei, correto? Inexigibilidade, por sua vez, é quando eu tenho o quê? É quando é inviável a competição. Ou há um fornecedor exclusivo, ou seja, não há mais nenhuma empresa que presta aquele serviço, só uma empresa que presta aquele serviço. Então, para que realizar um procedimento licitatório? Para quê? Se só existe uma empresa, fornecedor exclusivo. Outra situação, quando a administração pública está buscando um serviço específico, que carece aí de uma empresa que tenha notória especialização na área. Nessa situação também é inviável a competição. Não é possível, não é necessário realizar um procedimento licitatório. Por quê? A administração pública busca uma empresa específica, que tem uma notória especialização na área. Terceira situação é quando o Estado deseja contratar um artista consagrado pela mídia ou para realizar algum tipo de show, algum tipo de apresentação, correto? E esse artista, não vai poder ser contratado mediante um procedimento licitatório, ele vai ser contratado diretamente. Esses dois conceitos, eles respondem a 27% das questões dos últimos 5 anos relativo a licitações públicas. Como que eu sei isso? Pessoal, se vocês olharem, pesquisarem na internet, vocês vão encontrar que nos últimos 5 anos nós temos 32.217 questões catalogadas de direito administrativo. Eu resolvi todas elas, comentei todas elas, classifiquei todas elas, então eu sei dizer exatamente o que é mais importante, por isso que está acertando tanto as questões nos aulões. Mostrando aqui, comprovando o que eu estou falando, esses conceitos importantes, essas informações todas, as probabilidades. Então essa é a primeira dica, mas antes de passar para a segunda dica, eu quero falar com você sobre dois conceitos importantes, também está relacionado a licitações públicas. Diferença entre licitação deserta e licitação fracassada. Quando é que eu tenho uma licitação deserta? Pessoal, a administração pública instaurou um procedimento licitatório, entretanto nenhuma empresa apareceu. Nenhuma empresa apareceu, parece um deserto, ninguém apareceu, é um verdadeiro deserto, correto? Mas, professor, e na situação em que a administração pública está realizando um procedimento licitatório, entretanto, até apareceram empresas interessadas, mas as empresas foram inabilitadas ou desclassificadas. Nessa situação, as empresas até tentaram participar, têm interesse em serem contratadas pela administração pública. Entretanto, gente, elas foram desclassificadas, inabilitadas. Eu estou diante de um verdadeiro fracasso. Os licitantes até tentaram, mas eles não apresentaram a documentação em conformidade com o edital ou as propostas foram desclassificadas. Conceitos importantes, eu falei agora de 27% das questões de licitações públicas dos últimos 5 anos. Próxima dica que eu quero falar com vocês. 4 aspectos que respondem a 48% das questões de atos administrativos. 4 aspectos que respondem a 48% da matéria de atos administrativos. Pessoal, existem algumas frases que elas respondem o maior número de questões de prova. Como que eu sei isso? Após realizar, e responder todas as questões. São essas frases aqui, olha. Então, eu tenho aqui algumas frases que a gente chama de frases poderosas. Essas frases aqui que eu estou mostrando para vocês respondem a 48% das questões de prova de atos administrativos. Então, vamos lá. Coloca aí o cronômetro de 2 minutos para eu falar essas frases. Gente, vamos lá. Pessoal, o que é ato administrativo? Ato administrativo vem do verbo atuar. Quando a administração pública quer atuar, quer manifestar sua vontade, ela edita um ato administrativo.
Ato administrativo é aquele que é regido pelo regime jurídico administrativo. Beleza? Sobre esse conceito, prof, o que mais cai em prova? Pessoal, quem pode editar atos administrativos? A administração, né, professora? Quem mais pode editar atos administrativos? Todos aqueles que façam as vezes da administração. Então, empresa concessionária, permissionária de serviço público, quando ela está desempenhando uma atividade administrativa, quando ela está lá prestando um serviço público, se ela está prestando um serviço público, desempenhando uma atividade administrativa, ela pode sim editar atos administrativos. Primeiro ponto importante. Segundo ponto, pessoal, eu quero contar para vocês que atributos do ato administrativo e requisitos, atributos, requisitos e elementos do ato administrativo, você tem que saber. Você tem que saber de toda forma. Então, eu quero contar para vocês uma historinha da Patrícia. Patrícia era uma garota que queria ficar forte. Ficar assim, como os homens falam, ficar gostosona, né? Ficar gostosona. Quem não quer, né, gente? Quem não quer? Mas pra ficar gostosona, né, assim, deve ser difícil, mas tem o quê? Tem que ir pra academia, tem que malhar. Então, quais são os requisitos pra eu ficar gostosona? Se eu quiser ficar agora fortona e tal, se eu quiser agora ficar com aquele pernão, quais são os requisitos, gente? Como ficar fortão? Óbvio, musculação. Musculação. Como ficar fortão? Óbvio, musculação. Pessoal, quais são os requisitos ou elementos do ato administrativo? O C de como é o C de competência, o F de ficar é o F de forma, o F de fortão é o F de finalidade, o O de óbvio é o O de objeto, o M de musculação é o M de motivo. Você tem que saber esses elementos? Sim. Quais são os elementos que estão vinculados aos termos da lei? Competência, finalidade e forma. Os elementos que cujam algumas situações, se eu estiver diante de uma situação em que a administração pública tem uma margem de discricionariedade. Se a administração pública está editando um ato discricionário, a discricionariedade reside nos elementos motivo e objeto. Beleza. Professora, quando há um vício nesses elementos, quando a administração pública edita um ato administrativo, né, em desconformidade com a lei, um ato administrativo cujos esses elementos, esses requisitos não estão presentes, o que ela tem que fazer? Pessoal, como nós estamos em um Estado de Direito, a administração pública deve editar atos em conformidade com a lei. Se há um vício de legalidade, se um desses elementos não foi o quê? Não foi respeitado, um vício de legalidade enseja a anulação do ato e a anulação gera efeitos ex tunc, você já sabe. Só que, quando eu estiver diante de vícios relativos, vícios que não são graves nos elementos competência e forma, eu tô diante de elementos que podem ser o quê? Corrigidos. Eles podem ser convalidados. Então, em vez da administração pública anular aquela medida, ela vai corrigir aquele vício ali, vai corrigir o vício. E o que, gente? Aquele ato vai se tornar um ato que legal e válido, perfeito? A convalidação retroage à data de edição do ato. Corrigiu aquele vício, como se o ato tivesse nascido o quê? Perfeito, em conformidade com a lei. Esses pontos você tem que saber. Mas, professora, você estava falando da Patrícia, né? A Patrícia, coitada, foi pra academia, né? Queria ficar fortona, gostosona, né? E tudo. E aí, gente, quando a mulher fica gostosona, o que acontece com ela? O que os homens falam dela? Os homens falam que ela está cheia de atributos. O homem é muito superficial. O homem é muito superficial. Gente, muito superficial. Então, meninas, a gente já sabe, né? A gente já sabe. E aí, prof, quando ela tem muitos atributos, a Paty tem muitos atributos. Ficou o quê? Gostosona, tá cheia de atributos. O P de Paty é o P de presunção de legitimidade, o A de autoexecutoriedade, o T de tipicidade, o I de imperatividade e o C de Patrícia é de coercibilidade. Pessoal, presunção de legitimidade. Presume-se que a atuação da administração se dá em conformidade com a lei. Presunção de legitimidade de lei e de veracidade. Beleza, prof, entendi. Presume-se que o que a administração pública está fazendo está em conformidade com a lei.
Autoexecutoriedade. Pessoal, em algumas situações, a administração pública, ela mesma vai executar aquela medida. Como assim, prof? Gente, existe a legislação de trânsito, não é verdade? A gente tem que o quê? Respeitar a legislação de trânsito. O que a legislação de trânsito faz? Ela limita o meu direito, a minha liberdade individual de sair correndo com o meu carro. Limita. Fala assim que eu tenho que o quê? Respeitar o limite de velocidade. Professor, o Estado pode limitar a sua liberdade individual? Pode. Esse é o poder de polícia. Limitando a minha liberdade individual, ele está querendo garantir o bom funcionamento do trânsito, o bem da coletividade. Beleza, entendi, prof, ok. Isso ele usa, quando ele faz isso, quando o Estado faz isso, quando o Estado limita a sua liberdade, ele faz uso da imperatividade. O Estado tá mandando em mim, tipo assim, Gabriela, respeite o limite de velocidade. Gabriela, eu estou impondo, isso é uma imposição do Estado. Esse é o atributo da imperatividade dos atos administrativos. Beleza, prof. Mas vamos dizer, gente, que eu não ligo pra regra, não gosto de regra. Um dia parei meu carro em frente a uma garagem. Chegou o policial e falou assim, Gabriela, minha querida, você não pode parar aí não. Eu falei, ah é? O que você vai fazer comigo? Aí ele falou assim, eu vou te multar. A administração pública pode multar? Pode, gente. A administração pública pode usar de meios indiretos de coerção para me fazer cumprir essa determinação, né, que vem desse atributo da imperatividade. Como assim, prof? Tipo assim, gente, eu tenho a coercibilidade presente em vários atos administrativos. Através da multa, é um meio indireto de me punir. O que a administração pública está fazendo? Gabriela, cumpra a legislação de trânsito das próximas vezes. Ok, mas e nesse caso que eu parei meu carro em frente à garagem de um prédio e não quis tirar? O que o policial vai fazer? Vai só me multar? Se o policial me multar, ele vai estar resolvendo o problema? Não, gente, ele tem o quê? Ele tem que rebocar o meu veículo. Ele vai o quê? Executar. Tipo assim, Gabriela, você não está respeitando a legislação de trânsito. Vou rebocar. Eu, a administração, vou tirar o seu carro dali. Isso que é autoexecutoriedade. É a administração pública realizando aquela medida por si só. Tipo assim, olha, eu falei com você para respeitar a legislação de trânsito. Você não respeitou, eu vou tirar seu carro daí. Correto? Não vai utilizar só de meios indiretos de coerção. A administração está executando. Então, prof, ficou um pouco confuso. Acho que eu falei um pouco rápido demais. Gente, Patrícia, essa menina cheia de atributos. P de presunção de legitimidade, A de autoexecutoriedade. A autoexecutoriedade ela não vai estar presente em todos os atos administrativos. A autoexecutoriedade ela está presente em situações de urgência e quando a lei permite. Por exemplo, essa situação de urgência, né? Eu estou bloqueando a entrada e saída de veículos daquele edifício quando eu parei meu carro em frente à garagem. Essa é uma situação de urgência. Nesse caso, está presente a autoexecutoriedade. Coercibilidade é a utilização de meios indiretos de coerção, como a multa, para fazer o particular cumprir as determinações da administração pública. Além disso, imperatividade são as imposições da administração pública, as imposições que todos nós estamos sujeitos a ela, correto? Beleza, prof. E tipicidade? Pessoal, tipicidade está falando do tipo do ato, né? Cada ato, cada atuação que a administração pública quer realizar, né? Cada medida que ela quer realizar e implementar, tem um ato específico. Por exemplo, quando o Estado quer desapropriar um terreno, ele vai utilizar o decreto para desapropriar aquele terreno. Beleza? Ok. Mas, prof, isso tudo responde a 48% das questões de prova? Sim, mas tá faltando coisa. Não deu 2 minutos, não. Deu uns 10, mas vamos lá. Tá faltando coisa, eu vou falar aqui com vocês. Hipótese de extinção do ato administrativo. Anulação, revogação, cassação, caducidade. Você tem que saber. Anulação, quando a administração pública edita um ato que ilegal, um ato que tem um vício de legalidade, ela vai anular aquela medida, gerando efeitos ex tunc. Ex tunc, efeitos que retroagem para o passado, apagando aquela medida, como se ela nunca tivesse sido editada. Beleza? Ok. Revogação é quando aquela medida já não é mais conveniente, não é mais oportuna. Nesse caso, a administração pública revoga a medida, mas essa revogação gera efeitos ex nunc.
Dali pra frente a medida já não produz mais efeitos, mas todos os efeitos até então gerados são perfeitos e válidos. Beleza. Além disso, caducidade. Pessoal, você tem um terreninho lá na sua cidade, você queria construir uma grande indústria, você quer virar empresário e tudo, e você teve aprovação para construir sua indústria, né? Você estava feliz da vida, só que veio uma legislação do município estabelecendo que naquela área ali que você tem o seu terreno, se tornou uma área residencial. Então, o ato de autorização que você tinha para construir sua indústria caducou. Caducou em razão de uma nova lei que inviabiliza a construção de uma indústria num bairro residencial. Caducou. Beleza. E a cassação? Você tem a sua carteira de motorista, mas todo dia toma uma multa? Tomou muita multa? A sua autorização para dirigir será cassada. Você tinha aquele ato, aquela autorização que foi concedida pelo Estado, é um ato administrativo, mas ele vai ser cassado. Você não cumpriu os requisitos para manutenção daquele ato. Beleza? Ok. Tá rápido demais? Está rápido demais, pessoal? Eu queria falar um pouco mais lento, mas eu falei que era 2 minutos, então eu tô aqui num compromisso, num compromisso comigo mesmo, com vocês. Tá muito rápido? Não consegui ler nada. Licença vinculado. Licença de lei vinculado. Administrativo. Que chato! Que chato! Administrativo é legal demais. Então, o que eu falei aqui com você, gente, responde a 48% das questões de prova. Isso é comprovado. Os alunos têm acesso a todos esses dados. Correto? Quem tem manual sabe do que eu tô falando. Beleza. Agora eu quero falar com você sobre sobre algumas, deixa eu ver quantas, sobre o capítulo, tópico número 1 do seu edital. Agora você aprendeu o que cai. Tópico número 1 é muito fácil, isso aqui é o que cai, o resto é resto. Que responde a 66% das questões de prova. Olha, gente, especificamente sobre esse tema, foram 187 questões. Eu vou responder agora 187 questões com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 frases. 7 frases para responder 66% de questões, beleza? Então tá, tô indo rápido, tô indo rápido. Eu tô pressupondo que vocês já manjam tudo, vocês já estão sabendo. Pessoal, ó, 66% das questões nessas frases que eu vou falar pra vocês, isso é o que tem que revisar. São essas frases que eu tô levando pros aulões, são essas frases que caem, elas se repetem. Sabe por quê, gente? A banca pode até inventar moda, colocar uma questão lá mais difícil, mais nada a ver, mas ela repete. Mas a banca repete. Porque a matéria é a mesma e ela repete, porque existem pontos que são mais importantes. São mais importantes para qualquer um, não é para a banca, não, é para você entender a matéria, é para você atuar como servidor público, são mais importantes. Então esses pontos serão cobrados. Então se você dominar isso, você dominou a prova. Beleza, vamos lá. Pessoal, sobre o tópico número 1 da sua matéria. O ponto mais cobrado, vamos logo para o que mais interessa, né? O ponto mais cobrado é o conceito de administração pública, em conformidade com critério subjetivo ou formal, e conceito de administração pública em conformidade com critério material ou objetivo. Administração pública em conformidade com critério subjetivo, eu estou falando sujeitos, entidades e órgãos que compõem a administração. Eu estou falando de quem faz parte da administração, correto? Por que esse conceito também chama conceito formal, né? Por que essa definição também está ligada à formalidade da lei? Sabe por quê, gente? No Brasil, é a lei que estabelece quem faz parte da administração. É a lei que estabeleceu que a administração pública indireta é formada pelas autarquias, fundações, empresas públicas e sociedade de economia mista. Então, se a lei que definiu quem faz parte, quando eu estiver falando de critério subjetivo ou formal, eu estou falando do que a lei estabeleceu. Quem faz parte da administração, prof? Critério subjetivo, sujeitos, entidades e órgãos que compõem a administração. E a administração pública em conformidade com critério material ou objetivo. Material, eu estou falando da matéria, do que a administração pública faz. O que ela faz? Presta serviço público,
público, exerce o poder de polícia. Professor Júnior Vieira, vou te chamar aqui no final, fica aí. Presta serviço público. Gente, faz várias atividades, agora voou um pouquinho, vai intervir na propriedade privada, faz muita coisa, tá bom? Beleza. Essas duas frases, isso aqui que eu falei pra vocês, responde a 25% das questões de prova. Professor Júnior Vieira estava comigo agora no aulão, tudo que eu falei caiu. Não é verdade, professor? Tudo que eu falei caiu. Então, gente, presta atenção. Beleza. Além disso, prof, conceito de direito administrativo. Pessoal, direito administrativo é um ramo do direito público que vai o quê? Vai disciplinar a função administrativa que é desempenhada pelo Estado. Mas isso é mole. Sabe o que vocês erram? Vocês não lembram dessa associação. Direito administrativo está ligado à função administrativa. O Estado desempenha essa função administrativa para realizar concreta, de forma imediata, os interesses da coletividade, correto? Esse é o direito administrativo. O conceito de direito administrativo respondeu a 4% das questões de prova. Fontes do direito administrativo. De onde vem, gente? De onde vem essas regras que disciplinam a função administrativa do Estado? Nós estamos em um Estado de Direito. Estado de Direito é aquele que faz o que a lei autoriza. Então, a lei é a fonte primária do direito administrativo, porque a gente já sabe que o Estado vai exercer a função administrativa dele em conformidade com a lei, correto? Fonte primária. Fonte secundária, doutrina, jurisprudência, costumes. Fonte secundária indireta, os costumes, beleza? Mas e a súmula vinculante? A súmula vinculante, a gente fala que é o quê? Uma fonte principal ou direta, porque a súmula vinculante é o entendimento da Corte Suprema do Judiciário, que vincula todos os órgãos do Judiciário a decidir em conformidade com aquele entendimento e também vincula a administração pública. Então, eu não posso falar que a súmula vinculante é uma mera fonte secundária. Ela é um pouco mais que isso. Ela é uma fonte principal ou direta. Ela é um pouco mais. Mas qual que é a única fonte primária? A lei. Lei. O que mais, prof? Pessoal, o que mais que a gente tem que saber é que o Estado, né? O Estado é uma pessoa jurídica de direito público que vai o quê, gente? Vai governar o povo que está em um território, correto? São os 3 elementos que formam o Estado. O poder do Estado vem do povo. Quem dá poder para o Estado? Todos nós. O povo confere o poder do Estado. Só que o poder do Estado, gente, é uno e indivisível. Indivisível. Por que você fala que é indivisível se eu sei que tem 3 poderes? Pessoal, o poder do Estado é uno e indivisível. Agora, para fins de estruturação, para fins de organização, há uma tripartição de funções entre 3 poderes estruturais. Para quê, gente? Para evitar qualquer tipo de abuso de poder, concentração de poder em uma só figura. Então, tem o legislativo, o judiciário e o executivo. Cada um desempenha funções típicas e funções atípicas. O que é função atípica? Função que é relativa a uma função que é desempenhada por outro poder. Função que está correlacionada a uma função típica de um outro poder. Tipo assim, o legislativo tipicamente legisla, mas atipicamente o legislativo realiza um procedimento licitatório para contratação de materiais? Sim. Quando ele realiza um procedimento licitatório, ele está desempenhando atipicamente uma função que é típica do executivo. Além disso, o legislativo ele vai julgar em alguns momentos, por exemplo, o presidente da República nos crimes de responsabilidade? Sim. Então, ele está desempenhando atipicamente uma função que é típica do judiciário. Beleza? Prof, onde estão as funções atípicas de cada poder? Na Constituição. Ok. Não, mas eu tô com fogo hoje, hein, gente? Que é isso, hein? Que é isso, hein? Ó, vamos lá. Quero falar agora com você sobre responsabilidade civil objetiva do Estado. Pessoal, vocês já ouviram falar de flashcards? Flashcards, né, são perguntas chaves da matéria que o aluno deve saber responder. Quando eu analisei, gente, eu analisei mais de 32.217 questões catalogadas num Excel, respondidas, classificadas, com as respostas, com as frases. Quando eu respondi cada uma dessas questões, o que eu fiz? Eu peguei as frases que respondem essas questões, eu uni essas frases em um texto.
um texto que é o meu manual. Então, o meu manual, ele tem 300 páginas, mas responde 32 mil questões. Para que eu vou querer um material com 1.500 páginas se eu tenho de 300 que responde? Para quê? Para perder tempo? Não, correto? Então, com base nisso, gente, eu verifiquei que algumas perguntas o aluno tem que saber responder. São as perguntas chaves da matéria. E eu elaborei as flashcards. Flashcards, tá vendo que aí tá pontilhado? Você pode recortar. Você tenta responder a pergunta. Depois você verifica se ela está certa ou está errada. A resposta está do outro lado. Então eu quero fazer aqui com vocês essas flashcards, sabendo que o que eu vou falar aqui agora responde a 62% das questões. São as frases poderosas do capítulo de responsabilidade civil do Estado. Pessoal, vamos falar com isso? Tá falando muito rápido? Tá muito rápido, tá muito rápido? Vamos lá, tô nem aí, vamos rápido, gente. Vocês estão espertos, vocês estão tudo craque. A administrativa, gente, é prova pra gabaritar. A administrativa é prova pra gabaritar mesmo, porque até quando o examinador tenta complicar, gente, assim, as questões, se você souber o que é mais importante, você consegue acertar. Pessoal, vamos lá. Quem responde objetivamente, né? Quem responde objetivamente? Pessoal, as pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviço público, respondem objetivamente pelos danos causados por seus agentes. O que quer dizer isso? Quer dizer que as pessoas jurídicas de direito público, a União, o Estado, o Distrito Federal e municípios, as autarquias e fundações respondem objetivamente pelos danos que seus agentes causarem. O que é responsabilidade objetiva? Responsabilidade objetiva é aquela que não leva em consideração os elementos subjetivos, dolo ou culpa do agente. Para se configurar a responsabilidade objetiva do Estado, é necessário a presença de 3 elementos. Quais são eles? Conduta do agente, dano causado à vítima e nexo de causalidade. Beleza, professor, entendi. Mas quem mais responde objetivamente pelos danos causados pelo agente público, pelos danos causados pelo agente? Pessoal, pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviço público também respondem objetivamente. Gente, a empresa pública que presta serviço público, ela responde objetivamente? Sim. A sociedade de economia mista que presta serviço público responde objetivamente? Sim. A concessionária de serviço público, uma empresa privada que presta serviço público, responde objetivamente? Sim. Então, qual que é a regra? Quem responde objetivamente? Quem presta serviço público responde objetivamente. Presta serviço público? Responde objetivamente. Mole para nós. Prof, e as empresas públicas e sociedade de economia mista que não prestam serviço público? Elas vão responder em conformidade com o direito civil. Responder subjetivamente. Beleza. Ok. Para se configurar, gente, a responsabilidade subjetiva do Estado, é necessário 3 elementos. Dano, conduta e nexo de causalidade. Professora, se o agente público tiver de férias, mas usar da qualidade de agente público, aquela conduta dele vai ensejar a responsabilidade objetiva do Estado? Sim. Se o agente público, mesmo de férias, usou da qualidade de agente público para praticar aquele ato, o Estado responde objetivamente. Agora, o dano tem que ser um dano anormal e específico. Você não pode ajuizar uma ação de reparação frente ao Estado falando que o Estado colocou muitos sinais de trânsito muitos sinais de trânsito ali do seu caminho de casa para o trabalho, e isso está te atrapalhando. Não, isso não é um dano anormal específico, isso é um mero inconveniente. Você tem que tolerar um mero inconveniente em razão do fato de que você quer viver em sociedade. Quer viver em sociedade? Então você aguenta. Você aguenta esses inconvenientes, beleza? Ok, quem mais? Pessoal, a responsabilidade objetiva vai ser aplicável nos casos em que a vítima, quem sofreu o dano, seja usuário do serviço ou não usuário do serviço. Presta atenção, eu tô dentro do ônibus, o motorista de ônibus está de saco cheio, ele freia o ônibus, eu tô lá me segurando. Quando ele freou, eu caí e bati minha cabeça, sofri um dano. Eu posso ajuizar uma ação de reparação em razão daquele dano? Posso. Em razão da responsabilidade objetiva, posso. Segunda situação, eu estava atravessando a rua, toda feliz, atravessando a rua. O motorista foi lá, estava de saco cheio, me atropelou. E aí? Eu posso ajuizar uma ação de reparação?
Sim, eu sofri um dano, não sofri? Em razão de uma conduta de um agente, não sofri? Há um nexo de causalidade? Então, posso sim. Mas, prof, quando você estava atravessando a rua, você não era usuário do serviço. Independentemente de ser usuário do serviço ou não, sofri um dano em razão de um serviço público, em razão da conduta de um agente, há um nexo de causalidade, a responsabilidade objetiva do Estado. Beleza. Além disso, gente, teoria do risco administrativo, isso cai demais também. Por quê? Porque isso fundamenta toda a responsabilidade civil objetiva do Estado. O que é teoria do risco administrativo? Gente, a atuação da administração, a atividade administrativa, a atividade de risco. Quando o Estado assume aquela atividade, né, ele assumiu aquela atividade, ele assumiu também o risco. Em razão desse risco, ele vai responder objetivamente pelos danos causados pelos seus agentes, correto? Beleza. Além disso, professora, em situações, gente, em que eu tenho o quê? Uma relação de custódia, que o Estado está mantendo pessoas e bens sob o seu cuidado. Né? O Estado mantém o quê? A segurança de um presídio. Dentro do presídio, um preso matou o outro. O Estado vai ter que indenizar a família do preso que morreu? Vai. Prof, mas nesse caso não foi o agente estatal que matou o preso, foi um preso que matou o outro. Mas, pessoal, naquela situação, quando eu tenho a custódia de pessoas e bens, né, o Estado tem a custódia de pessoas e bens, ele tem que manter a integridade daquelas pessoas. Então, ainda que não haja conduta direta do agente público, em razão da situação de risco criado, o Estado sim responde objetivamente. A responsabilidade em situações de custódia é objetiva, correto? Não errem isso. Isso cai em prova. A situação dos presídios, daquelas rebeliões. Presta atenção. Isso caiu muito em prova. Beleza, prof. Entendi. Responsabilidade objetiva. O que mais? A empresa pública e sociedade de economia mista. Que o quê? Que não estejam prestando serviços públicos, que estejam desempenhando atividades econômicas, vão sim responder subjetivamente. Ok? Em conformidade com o Código Civil do Direito Privado. Porque naquele momento elas estão explorando uma atividade econômica, então elas estão sujeitas a um regime jurídico híbrido que se aproxima mais do direito privado. Beleza. Pessoal, eu falei assim, mas eu falei muita questão aqui com vocês. Muita questão mesmo, mas muita questão mesmo. Vocês querem contar o número de questões? Eu consigo contar. Vocês querem contar? Eu vou falar com vocês. Eu vou falar uma coisa. Pessoal aí que adquiriu o manual no site está esgotado, mas quem quer demais e está aí pedindo, entre em contato no WhatsApp com a minha equipe. Algumas pessoas, às vezes, elas não pagam o boleto. Então, se libera um boleto, a gente libera o manual. Né? O manual está esgotado. Vocês me alegram demais e querem demais esse material, então é muito bom. Quem quiser entrar em contato, entre em contato no 31 988 21 8889. Tá bom? 31 988 21 8. Teoria do risco integral, ela não aparece tanto em prova, porque ela é um pouco polêmica. Gente, banca não quer recurso. Banca não quer recurso. É por isso que a maioria das questões de prova estão na lei. É um entendimento pacificado. Banca não quer recurso. Imagina você ficar, essa questão tá errada, não sei o quê. Banca não quer isso não. Banca não quer recurso. Beleza? 31 988 21 8889. Vamos lá, gente. Quero explicar para vocês como estudar direito administrativo em 2 semanas, que eu falo isso, ninguém acredita, mas quem entende, acredita. Vamos lá. Pessoal, como você vai estudar o manual? O manual tem todos esses gráficos que são as estatísticas, que são complementadas pelas informações e estatísticas que estão no sistema online, né? O manual, ele não é um livro. Quando eu falo livro, o manual não é um livro, né? O manual é um material que vem junto com o curso. Alguns capítulos, eles estão no formato de videoaula. O detalhamento das questões estão no formato de videoaula. Estão também no formato online. Então, o manual não é um manual, né? Não é um manual, né, gente? Como assim, prof? Pessoal, você está estudando, você está um pouco perdido nessa matéria, você quer dar o pulo do gato, quer estudar com mais rapidez. No manual, eu classifiquei cada frase. Essa frase aqui, por exemplo, que está em vermelho, ela responde até 200 questões ou mais. Por isso que ela está em vermelho. Essa frase aqui que está em amarelo, ela responde até 100 questões. Essa frase que está em verde, ela responde até 50 questões. Então, você começou a estudar a matéria. Primeiro, você vai analisar os gráficos.
Olha, o que é mais importante? Estou vendo aqui que a autarquia é mais importante. Diferenças e semelhanças das empresas públicas e sociedade de economia mista. Esses conceitos de centralização, desconcentração e descentralização também. Olha, o número de questões que ele responde, muito importante. Muito importante. Analisou o gráfico? Pegue as frases que estão em vermelho. Vocês estão vendo que as frases estão em vermelho e algumas questões estão tagueadas aí, estão relacionadas a essa frase? Tá vendo? Questão 422, 423, 420... Tá vendo essas questões? Essas questões são uma amostra das 200 ou mais questões que essa frase responde. Então, como é que você vai fazer? Você vai pegar essa questão 422. Onde que essa questão 422 está? Está na plataforma online do curso que vem junto com o manual. Você vai ler essa frase e já vai correndo para a questão. Porque aluno que quer passar é aquele aluno que perde mais tempo na questão. 60% do seu tempo tem que ser gasto na resolução de questões, correto? Resoluções de questões é mais importante que ficar lendo a matéria. Aí porque você fica... Não, gente, eu pego um aluno assim, tô lendo a matéria, eu leio um manual de não sei quem, 1.500 páginas durante 2 meses, aí eu faço o meu resumo. Aí depois do meu resumo eu vou para as questões. Eu falei, meu Deus do céu, você ficou 2 meses lendo, resumindo, não fez questão nenhuma. Como é que você vai lembrar do que você leu? Como é que você vai saber se você entendeu? Meu Deus do céu, tá tudo errado, para tudo. Então você vai fazer o seguinte, leu a frase em vermelho, corre pro sistema, faça essas questões, beleza. Logo em seguida, aí você tá dominando, aí domina as partes em vermelho. As partes em vermelho, que são as mais cobradas, que estão aí no manual, você vai dominar. Essas partes caem mais na prova. Você vai dominar. Dominou? Resolveu as questões? Dominei, professora. Vai para as frases em amarelo. Aí, selecione algumas questões e vai para as frases em amarelo. Correto, beleza. Fui para as frases em amarelo. Comecei a responder questão das frases amarelo. Li a frase, já vou no sistema, respondo a questão. Maior tempo, meu professor, é resolvendo a questão. Isso mesmo. Professor, mas e o resumo? Você pode fazer um resumo seu, né? Você pode fazer algum tipo de anotação, né? Mas você não carece de um resumo. Por quê? Porque você já tem, ao longo do texto, esse é um livro de 320 páginas. Você já tem, ao longo do texto, quais são as frases. Quais frases que respondem mais questões? Quais frases? Você, antes da prova, você lê essas frases. Professora, mas eu quero um resumo mais resumido ainda, eu quero uma coisa muito mastigada. Então você tem no final de cada capítulo uma coisa que não existe em lugar nenhum. São as frases poderosas. Você tem as frases que respondem 74% das questões desse capítulo. Você lê isso antes da prova. Então você já tem. Prof, mas e como é que eu vou memorizar? Você tem os flashcards, em cada capítulo você tem as perguntas e as respostas. Você recorta essa página, faça as perguntas para você, tente responder. Isso é técnica de memorização. A melhor técnica de memorização que existe é explicar a matéria para alguém e para você mesmo. Por isso que eu elaborei. Vocês não têm noção do trabalho que deu chegar em perguntas que respondem o maior número de questões. Isso foi um trabalho monstruoso, correto? Monstruoso. Então, gente, utilizem isso. Então, com esse material, você vai perder mais tempo respondendo questão, você vai ter a segurança de que está tudo aqui, você vai conseguir memorizar, você consegue revisar muito mais rápido e ler muito mais rápido. Esse material você lê em uma semana, você responde as questões em outra semana. Então, eu falo que o material é o quê? O que é um material? Fica todo mundo confuso. O material é um livro físico, um curso onde alguns capítulos estão lá disponíveis no curso em formato de videoaula, 10.000 questões que estão encaixadas nesse texto, estatísticas de 32.000 questões de prova, de concurso, tudo isso é o que a gente chama de combo, correto? Então é o que a gente chama de combo, para vocês entenderem. Fica muita gente perguntando, a minha equipe às vezes não consegue responder. Quem quer muito esse manual? Entre na lista de espera. Prof, como eu entro na lista de espera? Entre em contato na lista de transmissão do WhatsApp 31988218889. Vocês entram lá em contato e falam, olha, eu quero muito esse manual, tá bom? Aí vocês vão entrar na lista de espera. Por que tem lista de espera? Gente, se eu fosse atender todo mundo... Primeiro, eu não consigo, né? Eu não consigo.
Vocês pedem muito mais rápido do que a gente espera. Eu faço uma tiragem muito grande, eu entro em contato com 3 gráficas, eu não consigo atender todos vocês tão rápido. E além disso, eu não consigo responder todas as perguntas, né? Muita gente faz pergunta, né? Aluno, eu quero tratar os meus alunos melhor, né? Eu quero tratar eles muito bem, eles merecem. Então é isso, gente, que eu queria falar com vocês. Nossa, assim, eu queria falar várias outras dicas, mas eu acho que eu já respondi muita questão hoje. Meu celular tá acabando a bateria, minha luz deve ter ficado baixinha, minha carinha deve ter ficado escurinha. Vou fazer umas dicas de improbidade. Gente, improbidade é fantástico. Não, improbidade, assim, e tá caindo em toda a prova, né? Que loucura. A gente tá num momento onde tá todo mundo falando da corrupção, então vai cair em prova esse negócio de corrupção. O capítulo de improbidade, gente, vocês pegam esses livros, tem 200, tem páginas. Esse capítulo tem 7 páginas. 7 páginas. Aqui começa na 170, termina na 177. 7 páginas nas quais vocês respondem as questões. É mole? É mole um trem desse? É mole um trem desse? Gente, ó, e vou descansar agora. Tava vendo o jogo, tá todo mundo aí um pouco mais animado. Mas, gente, é assim que a gente tem que ficar, sabe? Energia lá no alto pra conquistar qualquer objetivo, porque é difícil mesmo, entendeu? Todo mundo rala. Eu sei o tanto que eu ralei pra fazer esse livro, pra escrever, pra resolver todas as questões, pra ser aprovada, pra passar. Nossa Senhora, eu sei o tanto que eu ralei. Mas assim, vamos trabalhar com um sorriso no rosto, sabe? Não precisa ser penoso, não. Nossa, olha que beleza, todo mundo com saúde, todo mundo cheio de vontade de alcançar objetivos. Nossa, isso é bom demais. Não é papinho, não. É forma de encarar a vida, né? Vamos encarar a vida positivamente. Um beijo grande, um beijo grande. Adorei estar aqui com vocês. Não tô conseguindo ler, não tô conseguindo ler. Vou dar um beijo, vou desligar, porque senão essa live não vai ficar salva. Foi ótimo, viu, gente? Um beijo pra vocês, grande. Ixi. 31 988 21 8889. Beijo, beijo, beijo.